Bom dia a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra, que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal, amém? Vamos ler um texto da Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12 e no versículo 13, a Bíblia está nos dizendo: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava e engrandeceu o homem, e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Amém, amados? Isaque aqui, meus amados, ele estava debaixo das bênçãos do Senhor. Se você estiver debaixo da graça de Deus, você vai prosperar em tudo. Você vai ser abençoado em tudo. Porque, meus amados, todas as coisas são possíveis para Deus. Se você ouvir a voz do Senhor, Ele vai honrar você e Ele vai mudar a sua história. Independente da circunstância, independente da situação, você não vai depender do homem, você não vai depender do governo, porque Ele vai prover na sua vida. Deus traz a existência, mesmo, meus amados, quando não existe nada. Deus traz a existência, Deus muda a história, Deus abre as portas que estão fechadas. Se você for meditar aqui nesse capítulo, ali no versículo 1, você vai ver que estava uma grande fome sobre a terra, e mesmo assim Deus prosperou Isaque. Você vai ver ele dizendo no versículo 1 ali, ó: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina-te nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, darei à sua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, aos meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Nós podemos ver, meus amados, que aqui um dos segredos das bênçãos aqui derramadas sobre a vida de Isaque foi que ele ouviu a voz de Deus. Se Deus mandar, meus amados, você para um lugar, você pode firmar na palavra de Deus e obedecer, que Ele é responsável por você. Mas se você tomar uma decisão sem a direção de Deus, você vai ser responsável e você vai ser o seu provedor. Isso pode trazer grandes problemas para você. Por isso, busque a direção de Deus. Se você der ouvido à voz dele, ele vai se responsabilizar por tudo o que vai acontecer com você. Esse foi o segredo da vitória de Abraão e foi o segredo da vitória de Isaque. Eles ouviram a voz do Senhor. Eles não debateram com Deus. Isaque podia dizer: Senhor, mas está uma grande fome aqui nessa terra. Não, ele ouviu a voz de Deus, ele não questionou, ele confiou. E por isso, meus amados, a Bíblia está dizendo que ele plantou, ele semeou na terra e ele colheu sem medidas por uma. Ele foi grandemente abençoado por ouvir a voz de Deus, por estar no local a qual Deus queria que ele habitasse. Esteja, meus amados, debaixo da vontade de Deus, ouça a voz de Deus, seja direcionado para o Espírito Santo de Deus, busque a direção do Senhor e você vai prosperar em tudo. Porque quando você ouve a voz dele, ele muda a sua história, ele abre as janelas dos céus
meus amados, e Ele prospera você, mesmo aonde há seca, Ele prospera você, Ele abençoa, porque o nosso Deus é rico e Ele provê, meus amados, segundo a abundância da riqueza do reino dele. E esse texto é muito importante a gente meditar, que ele está dizendo: peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e abençoarei, porque a ti, sua descendência, darei todas essas terras que confirmei a juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Deus lembra Isaque da promessa a qual Deus havia feito a Abraão. Isaque teve que ouvir e acreditar em Deus, colocar a confiança no Senhor. Por isso o Senhor prosperou. Por isso ali, meus amados, filisteus ficaram com inveja de Isaque e pediram para ele sair ali, porque, meus amados, Deus prosperou ele de tal maneira que, meus amados, ele colheu 100 por 1. E da mesma maneira, Deus vai prosperar você, você vai colher 100 medidas por uma, porque ele é fiel. Se você der ouvido à voz dele, ele vai multiplicar a sua descendência como as estrelas dos céus. Ele vai prover em abundância para você, para a sua casa, porque essa é a vontade dele. A Bíblia nos diz em Efésios 1:3 que todas as bênçãos espirituais estão concedidas em Cristo. Aqui no momento que ele fez a promessa a Isaque de bênção e começou a derramar bênção sobre a vida dele, porque aqui, meus amados, Deus já estava revelando a graça dele que viria através de Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo todas as nações da terra foram abençoadas. A Bíblia diz ali em Gênesis 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. Então Jesus morreu por todos, meus amados, e ressuscitou por todos. A vontade de Deus é que todos se entreguem, meus amados, diante da vontade de Jesus e o receba ele como único Senhor e Salvador e sejam salvos. Dessa maneira, meus amados, você vai prosperar. Deus vai mudar a sua história se você der ouvido à palavra dele. Dê ouvido à voz de Deus e você vai ver as portas sendo abertas para você. Lá no versículo 5, Gênesis 26:5, ele está dizendo: portanto, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, aos meus preceitos, meus estatutos, as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Deus falando com ele: seu pai me obedeceu, seu pai ouviu a minha voz, seu pai guardou as palavras que eu falei para ele, guardou as minhas leis. E da mesma maneira ali, Isaque, ao ouvir Deus falando com ele, ficou em Gerar. Ele ouviu a voz de Deus, ele ficou no lugar a qual Deus havia pedido, e por ele obedecer e ouvir a voz de Deus, Deus prosperou ele grandemente. Quer colher 100 por 1 aí? Obedeça a palavra de Deus. Dá ouvido à voz de Deus. Não siga sua própria vontade. Provérbios 14:12 vai dizer que há caminhos que parecem retos aos nossos olhos, mas o final desse caminho nos levará à morte. Mas Deus tem o caminho da vida para mim e para você. Deus tem, meus amados, o caminho de vitória. E esse caminho é Jesus Cristo. Firme-se em Jesus, e onde você colocar a planta de seus pés, as bênçãos vai estar sobre esse lugar, porque Cristo habita em você. Ele é um contigo. Você leva a presença de Deus, e aonde a presença de Deus chega, meus amados, esse lugar prospera. O mal é repreendido e a glória de Deus é revelada. Ali no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, ali ele vai dizer, se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, se você ouvir a voz do Senhor, ele está dizendo que você vai comer o melhor da terra. O melhor da terra, o melhor que a terra produz é para os filhos de Deus. Se você der ouvido, se você der atenção àquilo que Deus está falando para você, se você obedecer a palavra, você vai prosperar em tudo.
você vai tomar posse do melhor. Você vai plantar 1 e vai colher 100. Eu acredito, meus amados, que todos querem uma vida abençoada. Mas o segredo dessa vida é obedecer a voz de Deus, é ouvir a voz do Senhor, é estar no lugar a qual Ele deseja que você esteja. E Deus deseja agora que você esteja em Cristo, que você esteja firmado na palavra dele. Se você estiver em Cristo, se você estiver firmado na palavra dele, a Bíblia diz que tudo aquilo que Jesus conquistou, meus amados, tudo aquilo que o céu tem será disponível para você. A Bíblia nos diz ali em Romanos 8,17 que nós somos cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Tudo aquilo que Deus tem pertence a mim, pertence a você, mediante Jesus. E através de Jesus nós tomamos posse dessa vitória. Então declare aí: eu sou filho de Deus, eu ouço a voz do Senhor. Por isso eu planto 1 e colho 100%. Porque a presença e o favor dele está sobre a minha vida. Ele já me abençoou em Cristo. Eu acredito na palavra de Deus. Eu tomo posse da minha bênção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Prospere. Firme-se na palavra de Deus. Tome posse da sua vitória. Cristo já te deu a vitória. O que você precisa fazer é acessar ela e pegar ela pela fé e obedecer a palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo. Você obedece a palavra quando você crê em Jesus Cristo, quando você dá ouvido a Jesus. E aí ele dá o Espírito Santo para você e através do Espírito Santo você pode agradar e fazer a vontade de Deus. Gálatas 5,16 vai dizer: se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os desejos da nossa carne, porque o Espírito Santo vai nos conduzir ao caminho verdadeiro e nesse caminho nós não seremos enganados. Será um caminho de paz, de prosperidade para mim e para você. Amém?